pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo de Ninjago Mestres do Spinjitzu, dessa vez continuando a trilogia A Ilha das Trevas, uma trilogia de graphic novels canônica que se passa após os eventos da sexta temporada de Ninjago. Então vamos lá, falar sobre a segunda graphic novel, o segundo livro, que é A Ilha das Trevas, parte 2. Então vamos nessa. O livro já se inicia, com o Mestre Wu e o Lloyd navegando no Bounty, pelo Rio das Trevas, na ilha. E eles observam que tem insetos maiores por ali. Quando o Lloyd começa a usar o poder de energia dele para lançá-los para longe, embora seu tio diga: não, eles são criaturas até pacíficas, não faça isso. Mas o Lloyd diz que eles são pestes, Então o Mestre Wu percebe que a matéria escura na ilha já está começando a afetar o Lloyd. Dias se passam e eles ainda estão no rio seguindo em direção ao Templo da Luz. Mas enfim, o Lloyd está cada vez mais impaciente e o Mestre Wu pede para ele se lembrar do teste da borboleta, de quando ele estava começando a treinar como ninja verde, que ele precisava ter força, paciência e concentração, que ele tinha que ficar parado por um tempão até que uma borboleta achasse seguro pousar na mão dele. Mas enfim, o Lloyd está tão estressado, tão afetado, influenciado por essa matéria escura, que ele se separa, do tio. Ele abandona o Mestre Wu para ir procurar a Misako sozinho. Enquanto isso, o Zane acorda, ele tá nas montanhas lá na Ilha das Trevas e ele acordou próximo ao Cole, que tá dizendo: cara, você perdeu a nevasca, Quase teve uma avalanche, que bom que você acordou. Só que o Zane analisa e não é neve ali, são cinzas vulcânicas. Então ele é agarrado por um pássaro gigante, o Cole se agarra nele, Os dois estão voando em direção ao vulcão, mas eles se soltam, caem num local, eles escutam barulho. E ali perto eles descobrem piratas. E, obviamente, são os piratas lá dos céus, os piratas da tripulação do Miss Fortune's Keep. E eles estão, mantendo os pescadores como prisioneiros. Mas não só isso. Dentre os prisioneiros, está a Misako. E eles estão minerando matéria escura, Então o Cole e o Zane lembram de quando o Garmadon, lá na segunda temporada, utilizou a matéria escura para criar a arma lá do Overlord, que era a Garmatron, e que ele também usou um pouco na Nia para corrompê-la, por um período de tempo. Mas enfim, eles vão preparar uma abordagem, para lutar contra os piratas, mas eles veem que o Lloyd já chegou e já está enfrentando eles na raiva mesmo. Então eles dizem: ô Lloyd, calma, velho, o que é que tu tá fazendo? E aí o Lloyd explica: perdão, gente, eu vou falar um pouco mais perto do microfone, porque tem um carro de som passando na rua, não quero tomar direitos autorais nem nada. Mas enfim, o Zane e o Cole falam com o Lloyd e eventualmente conseguem convencê-lo a voltar à razão, Ele: não, tem razão, gente, eu acabei sendo influenciado e eu falei umas coisas bem pesadas pro Mestre Wu, não deveria ter feito isso. Quando eu encontrá-lo eu vou pedir desculpas. Mas eles entram na mina, vão resgatar a Misako, só que ela tá afetada pela matéria escura. Ela grita, chamando a atenção de mais piratas, dentre eles a Dog Shank, que começa a lutar contra o Lloyd, E ele consegue deixá-la desacordada, usando uma rajada de energia. Então a Misako volta, assim, dizendo que a matéria escura rouba a mente da pessoa e o espírito também. Mas a energia elemental do Lloyd a libertou de alguma forma. Então eles decidem se separar, O Lloyd e a Misako vão resgatar os pescadores, enquanto o Zane e o Cole vão tentar achar os outros. O Zane e o Cole acabam trombando com o Monkey Wrench, que promete que não vai machucá-los nem nada, contanto que eles os levem até os piratas, Então o Monkey Wrench, ele comenta que ele, no caso o Zane, entende a língua de robô, já que os dois são, robôs. E basicamente o Monkey Wrench criou veículos que foram embutidos com matéria escura. Mas quando eles chegam nesses veículos, eles trombam com quem? Com Jay, com a Nia e com o Ronin. E eles entram, nesses veículos para tentar achar uma forma de encontrar com os outros. Só que quando eles usam os poderes, os veículos acabam ficando purificados. Então
Já é uma boa notícia, pois eles não vão ser afetados, né, nesse sentido. E aí, beleza. O Lloyd e a Misako, eles resgatam, né, os pescadores. E eles estão enfrentando também o Flintlock e o Doblin, né? Eles são facilmente derrotados, mas o Flintlock pede para todo mundo recuar, pois eles têm matéria escura bastante para o mestre. E eles estão indo para o Templo da Luz. Então, todos os ninjas se reúnem, né? No caso, o Lloyd e a Misako se reúnem com o resto do pessoal. E os pescadores estão lá e eles se despedem, né? Eles agradecem por terem salvo a vida deles. Eles sabem onde fica o navio, então eles vão voltar para Ninjago em segurança. Só que aí que tá, o Mestre Wu e o Kai ainda estão desaparecidos. Na verdade, o Mestre Wu, ele tá navegando no rio ainda lá no Bounty, e o Kai, eles não fazem ideia de onde está. Então o Zane diz que a melhor pista deles no momento é seguir os piratas, né? E aí nós temos uma passagem, né, do Diário do Mestre Wu, no caso, se tiver lendo esses livros na ordem mesmo, tipo parte 1, parte 2, parte 3, esse seria a terceira passagem do Diário do Wu. Já tá no 16º dia que ele está na ilha, né? E ele fala que ela afetou tudo. As árvores, os peixes, a água. E o local tá cada vez mais sombrio. No dia 17, o Mestre Wu fala, né, sobre o Cole, que é o ninja mais forte da equipe. Fala como foi quando ele o conheceu. Fala um pouco também da experiência que deve ter sido quando o Cole se tornou um fantasma. Mas, enfim, ele tem fé no Cole de que ele vai conseguir ficar bem, embora ele não saiba uma cura, né, para isso. Ele espera que o Cole não se sinta excluído nem isolado dos outros, porque agora ele é um fantasma. No dia 18, é o dia que ele e o Lloyd se separaram, né? E o Wu começa a sucumbir mesmo à escuridão, pois ele começa a escrever algumas coisas, como o Lloyd era um pirralho que vivia atormentando umas vilas, querendo roubar doce. Mas ele diz, não, esse não sou eu, isso é a matéria escura que está começando a me afetar. Eu tenho que me manter são. E aí ele até lembra de um ditado, que é, a miséria apenas teme uma coisa, a solidão. E o Mestre Wu fala, né, que ele deve seguir o caminho dele, ou o mundo irá sofrer. Mesmo assim, ele continua enlouquecendo aos poucos, sendo influenciado pela matéria escura. E ele pensa que ele precisa meditar, pois ele já perdeu muita coisa indo para aquela ilha. Ele não pode perder a si mesmo. No dia 19, após sua meditação, né, o Mestre Wu reencontrou a esperança. Ele imagina que o Lloyd encontrou a mãe, eles estão juntos e vão ser mais fortes assim. E ele também imagina que os ninjas estão se reunindo e que eles são mais fortes juntos, né? E aí nós temos o fim dessa passagem no Diário do Mestre Wu. E nós continuamos acompanhando sua jornada no rio. Já tem vários dias que ele está sozinho. E ele acaba sendo picado por um inseto, né? E tem como se fosse uma visão de um clone dele, só que sombrio. O clone o acusa de ser um egoísta por utilizar os ninjas para lutarem as batalhas dele. Nunca se colocar em perigo, ficar fazendo com que os outros se sacrifiquem ao invés dele. Ele também chama o próprio... Esse clone também chama o próprio pai, né? O primeiro mestre Spinjitzu de egoísta. E o Mestre Wu fala que nada disso pode ser real. Mas a sombra diz que o Wu não pode se esconder, né? Pois ele é as dúvidas e os medos do Mestre Wu. Ele é? Então eu irei bani-lo. Saia daqui. Então é quando o Wu recobra a consciência, né? Ele meio que tomou um chá, então ele conseguiu se controlar. E essas visões que ele teve foram bem poderosas. Aí ele está mesmo mexendo com ele. Mas ele segue em direção a uma caverna, sentindo que seu destino está logo à frente. Enquanto isso, no outro lado da ilha, os ninjas continuam sem notícias do Wu e do Kai. Então o Cole decide que ele vai atrás do Mestre Wu, pois, como ele é um fantasma, ele não está sendo tão afetado assim pela matéria escura. Já os outros ninjas vão rumo ao Templo da Luz. E aí corta a cena, né? O Mestre Wu chega na caverna e ele sente, né, que o universo está em desequilíbrio. E a pessoa responsável por isso está bem ali na frente dele. E é ninguém mais, ninguém menos que o Klaus. Gente, eita, perdão, é porque tá invertida a câmera, mas enfim. Ninguém mais, ninguém menos que o Klaus. E aí o Mestre Wu fica surpreso, dizendo, ué, cara, como você escapou do Reino Maldito? Se a Preeminente
foi afogada. Ele, você não é o único com truques na manga, meu velho. Quando seu antigo estudante, o Morrow, abriu lá, né, o Reino Maldito, conseguiu usar o Cristal do Reino para libertar a Preeminente, eu consegui escapar. E fui, né, em busca do bully de Thyran para libertar Narakan, o Jin. Mas quando eu não achei esse bully, né, eu decidi vir para cá, não me dei por vencido, e eu utilizei magia para trazer a tripulação do Miss Fortune's Keep de volta. A princípio eles só queriam ir embora, né, mas eu os convenci a me ajudar. E aí, basicamente, né, o Klaus tá falando aí que ele não conseguiu achar o bully de Thyran, mas isso é devido ao desejo do Jay, lá no final da temporada anterior, né, que ele queria que ninguém tivesse achado o bully para começo de conversa. Mas, enfim, é isso, né, basicamente o Klaus fala que o primeiro mestre Spindixo, no passado, separou Ninjago em duas metades, no caso a ilha principal, né, e a ilha que se tornou a Ilha das Trevas. No caso, uma metade de luz e uma metade sombria. E na metade sombria, ele ergueu o Templo da Luz. Mas, se o Templo da Luz sucumbir às trevas, o resto de Ninjago também vai. Então, eles vão se juntar de novo, se fundir num poço vazio de escuridão. E o Klaus será o mestre de tudo. Ele irá controlar tudo. Ele, não faça isso, você é diferente do Chen, você pode ser do bem. Ele, sim, você tem razão, eu sou diferente do Chen. Eu tenho uma ambição maior que a dele. E eu convenci, né, os piratas a transportarem matéria escura para mim. E eles estão transportando a matéria para o Templo da Luz. Claro, o templo tem suas defesas contra a matéria escura. Mas quanto mais nós trouxermos para o templo, mais fracas vão ficar as defesas. Logo o templo cairá, Ninjago sucumbirá à escuridão e seus ninjas serão meus servos. E se não forem, eu irei matá-los. Eu controlarei tudo. Essa ilha me deixa mais poderoso. E aí, né, o mestre Wu tenta lutar contra o Klaus, mas o Klaus só usa os poderes para pegar um veículo e ir embora. Então é quando o Cole encontra, né, o mestre Wu e ele informa, né, olha, nós encontramos um bando de piratas e eles estão indo pro Templo da Luz. Ele, não, eu sei isso tudo, tá bom, Cole? Seguinte, eu vou seguir meu rumo, eu vou pro Templo da Luz, no Bounty, pois lá está a chave para vencer a guerra. E eu quero que você avise aos outros para ganharem o máximo de tempo possível que puderem para mim. E o Kai tá perdido, né, pelo que você me falou. Eu quero que você encontre o Kai, pois afinal de contas nós todos somos mais fortes juntos. E aí, né, nós temos a quarta passagem do Diário do Wu, que já está no dia 20, e o Wu fala um pouco, né, da trajetória do Zane, desde quando ele o encontrou naquele lago, até quando ele se sacrificou lá no final da terceira temporada para destruir o Overlord, quando ele se reencontrou, como virou ninja de titânio e tal, perdão. E aí corta, né, pro dia 22, e o mestre Wu, ele tá sentindo cada vez mais a escuridão, né, tentando seduzi-lo. Mas ele precisa resistir, pois a Misako precisa dele, os ninjas precisam dele, o mundo precisa dele. No dia 23, né, o mestre Wu, ele escreve mais uma passagem após o encontro dele com o Klaus e com o Cole. E ele fala um pouco sobre a tripulação do Miss Fortune's Keep, que ele nunca chegou a enfrentar pessoalmente, nem eles, nem o Narakan, porque eles estavam em uma outra parte de Ninjago, mas eles eram muito imponentes, muito poderosos, e ele não sabe como, mas o Capitão Soto, que na época era o capitão do Bounty, né, conseguiu derrotar os piratas e prender o Narakan no bully de Thyran. E o resto da tripulação, né, foi espalhada pelos vários reinos. Basicamente o que a gente viu na sexta temporada, né? Mas, enfim. No dia 24, o mestre Wu fala que a salvação deles pode estar na caixa de chá que ele trouxe. E ele não falou, né, para os ninjas o que tinha dentro da caixa, pois, segundo ele, um guerreiro que acredita que a salvação estará automaticamente em suas mãos caso as coisas deem errado, é um guerreiro que nunca dará tudo de si numa luta. Pois um corpo e mente disciplinados são a alma mais formidável que existe. Mas às vezes é preciso depender de outros meios para a vitória, né? E
esse conteúdo que está dentro da caixa já ajudou o pai dele a salvar o mundo uma vez. E agora está em posse dele, né? Ele não vai revelar qual é o conteúdo da caixa, caso o diário caia nas mãos erradas, né? Mas ele promete que não irá deixar o primeiro mestre Spinjitzu, no caso, ele não vai deixar o pai dele na mão. Logo, ele encontrará o destino dele e que a sorte esteja ao seu lado, né? Continua. Nossa, gente, a história tá bem interessante. Então, Klaus voltou, mesmo após o final, né, da 6ª temporada, ele tá aqui e ele tá com um plano bem maléfico, hein? Eu mal vejo a hora de ver como essa história vai terminar. Pra vocês já vão descobrir amanhã, porque no dia que estiver saindo esse vídeo, eu já vou ter terminado de ler a trilogia e no dia seguinte eu já vou ter postado a parte 3. Mas é isso, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te amo, um forte abraço, até a próxima e falou, tchau! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.